Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma dica de quando devemos usar S, SS ou cedilha. Então hoje nós vamos tirar todas as nossas dúvidas quando devemos usar essas letras. Vamos para o nosso vídeo? Então pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos tirar dúvidas. Dúvidas sobre o quê? Sobre o uso correto do S, SS ou cedilha, como está aqui, S, SS e cedilha. Quando eu devo usar cada uma delas? Nós temos uma regra para cada uma delas. Então nós vamos iniciar falando sobre o uso do S. Primeiro nós usamos o S em palavras, em verbos terminados em NDER, NDIR. Como assim? São verbos que terminem com esses dois aqui, esses dois primeiros. Então vamos para os exemplos. Quando falo pretender, este verbo termina em NDER. Então se esse verbo termina em NDER, a sua derivação, a palavra que surge dela é pretensão. Então, pretender, pretensão. Confundir, confusão. Vimos, observamos que essas duas palavras terminam em NDER, NDIR. Agora nós também usamos o S em palavras terminadas com ERTR, ERTIR. Quais são essas palavras? Quando a palavra converter, eu quero fazer uma derivada dela, conversão. Eu uso o S em conversão. Quando eu falo divertir, diversão, é com S, um S somente. Então, se a palavra termina em ERTER ou ERTIR, a derivada dela, eu uso S. Então, a gente tem que sempre estar ligada na palavra de onde ela surge, tá bom? Então, essa é uma dica. Por quê? Se essa palavra que eu quero escrever, eu fico lá pensando, eu escrevo com S, SS ou cedilha, eu penso na palavra de origem dela. Primeiro, se a palavra de origem dela terminar desta maneira, eu vou usar o S. Também vou usar S em palavras terminadas em ISA. ISA. ISA quando? ISA quando forem substantivos femininos. Como assim? Quando eu falo poetisa, é um substantivo feminino, eu vou usar Isa no final, com um S. Em nomes como Heloísa, Luísa, também usamos S. Claro que existem algumas exceções que são escritas com Z, mas na maioria das vezes S. O S também é usado em palavras derivadas de verbos terminados em correr e pelir. Como assim? Quais são os exemplos que eu tenho de correr e pelir? Concorrer, concurso. Então, concurso é escrito com S porque ele vem da palavra concorrer. Expelir, expulsão. Expulsão vem da palavra expelir. Então, também é escrita com S. O S também é usado em conjugações dos verbos por, querer e usar. Quando eu falo ele pôs, é com S no final. Querer, ele quis, ele usou. Também usamos o S em palavras terminadas em ase, ese, ise, ose, oso e osa. Vamos aos exemplos? Fase, tese, crise, osmose, glamurosa e saboroso. São alguns dos exemplos de palavras terminadas com ase, ese, ise, ose, oso ou osa. Agora nós vamos para o uso das palavras com dois S. Quando é que nós usamos dois S, pessoal? Quando nós usamos o SS? Usamos o SS em verbos terminados em primir, ceder, gredir, meter. Vamos aos exemplos de palavras, de verbos com essas terminações. Nós temos imprimir, impressão. Impressão utiliza dois R's porque termina em imprimir. Conceder, concessão. Agredir, agressão. Prometer, promessa.
Observaram que essas palavras, todas elas são escritas com 2 S's, porque a sua palavra de origem, o verbo de origem, termina em imprimir, ceder, agredir e meter. Agora nós vamos para a nossa última dica, que é o uso do cedilha. Quando eu devo usar o cedilha? Em que tipos de palavras que eu utilizo ele? Então vamos lá. A cedilha ela é sempre usada antes das vogais A, O e U, para ter som de sa, só e su. Por quê? Por que não é utilizada com E nem com I? Porque o C com E já tem o som de sé. C com I já tem o som de si. Então a cedilha ela sempre virá acompanhada das vogais A, O e U. Tudo bem até aí, gente? Então vamos lá. Nós temos aqui as palavras tor, tó e tivo. Então o cedilha sempre será utilizado de palavras terminadas em tor, tó e tivo. Vamos aos exemplos. Redator, redação. Junto, junção. Relativo, relação. O cedilha também será usado nos verbos terminados em ter. Quais são os verbos terminados em ter? Vamos a um exemplo. Reter, retenção. Então, observaram que foi usada a cedilha porque termina em ter. O cedilha também é usado em palavras com ditongo, ou seja, após o ditongo é usada a cedilha. O que é um ditongo? São palavras que possuem 2 vogais e que não se separam, tá bom? Então, quando houver palavras que são ditongos, você já sabe que você irá usar o cedilha. Exemplos de palavras com ditongo: louça, eleição. São 2 palavras que são ditongo e elas são escritas com cedilha. Vamos para a nossa última dica do uso do cedilha. O cedilha também é usado em palavras estrangeiras. Tá, gente? Então, palavras originadas de outros países são conhecidas como palavras estrangeiras. Nelas utilizaremos muito o cedilha. Vamos a alguns exemplos do cedilha nessas palavras. Caçula, açafrão, açaí, são palavras estrangeiras. Então, utilizamos o cedilha. Então, pessoal, essas foram as dicas de hoje sobre o uso do S, SS ou cedilha. Coloque aí nos nossos comentários se eu conseguir tirar suas dúvidas. E uma dica bônus que eu tenho para vocês: como você vai conseguir escrever as palavras corretamente sempre? Você só consegue isso, pessoal, exercitando, lendo bastante, praticando bastante a escrita. Você está usando a sua memória, ou seja, você está visualizando as palavras várias vezes, está memorizando. Toda vez que você lê bastante ou escreve bastante, você está exercitando. Então essa é uma dica que eu deixo para vocês: exercitem sempre. E não esqueçam, pessoal, deixe aí um like aí no nosso canal para nos ajudar. Compartilhe com seus amigos e verifique se você realmente está inscrito no nosso canal. Às vezes você não está inscrito. Então se inscreva, pessoal. Compartilhe com seus amigos. Coloquem aí também sugestões. E eu estou aguardando que vocês coloquem aqui pra gente sugestões de vídeo, pois está chegando as férias. Eu não quero deixar o canal parado e não quero que vocês também parem. Vocês precisam estar sempre renovando alguma coisa, relembrando alguma coisa. Então coloque aqui nos nossos comentários, escrevam aí sugestões de vídeo para o período das férias. Eu vou buscar atender a todos vocês, tá bom? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.